Então sou eu a fazer a primeira palestra, a segunda é de facto o irmão Simões. Então que seja um bom fim de tarde. E vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro. Situamo-nos hoje no capítulo 8º e o tema é O Príncipe Sensato. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier e é seu autor o espírito Neio Lúcio. É um conjunto de lições simples e valiosas, onde encontramos os ensinamentos de Jesus em reuniões ocorridas geralmente no final do dia e muitas delas feitas em casa de Simão Pedro. Jesus foi sem dúvida um professor maravilhoso, um mestre por excelência. Suas palavras eram apoiadas na ação e seus ensinamentos e influência tiveram e têm um impacto sem paralelo na história da humanidade. E naquele dia, naquele fim de tarde, comentavam os apóstolos entre si: qual a conduta mais aconselhável diante de Todo-o-Poderoso? Qual a forma como devemos nos comportar perante nosso Pai Celestial e perante as leis divinas? Quando o Mestre, ao invés de lhe responder, narrou com brandura: certo rei, senhor de imensos domínios, desejando engrandecer o espírito dos filhos, para conferir-lhes herança condigna, conduziu-os a extenso vale verdoengo e rico de seu enorme império e confiou a cada um determinada fazenda que deviam preservar e enriquecer pelo trabalho incessante. O Pai desejava deles a coroa da compreensão, do amor e da sabedoria, somente conquistável por meio da educação e do serviço, e como devia utilizar material transitório, deu-lhes tempo marcado para as construções que lhes seriam indispensáveis mais tarde aos serviços de elevação. Assim, procedia porque o vale era sujeito a modificações e chegaria um momento em que arrasadora tempestade visitaria a região, guardando-se em segurança apenas aqueles que houvessem erguido forte reduto. Assim que o soberano se retirou, os filhos jovens, seguidos por numerosas tribos que os acompanhavam, descansaram longamente, deslumbrados com a beleza das planícies banhadas de sol. Quando se levantaram para a tarefa, entraram em compridas conversações com respeito às leis de solidariedade, justiça e defesa, cada qual a exigir especiais deferências dos outros. Quase ninguém cuidava da aplicação dos regulamentos estabelecidos pelo governo central. Os príncipes e seus afeiçoados, na maioria por questões de conforto pessoal, esmeravam-se em procurar recursos sutis com que pudessem sonegar, sem escândalos visíveis entre si, os princípios a que haviam jurado obediência e respeito. E tentando enganar o magnânimo pai, por meio de bajulação, em vez de honrá-lo com o trabalho sadio, internaram-se em complicadas contendas a respeito de problemas íntimos do soberano. Gastaram anos a fio, discutindo-lhe a apresentação pessoal. Insistiam alguns que ele revelava no rosto a brancura do lírio, enquanto outros preservaram em proclamar-lhe a cor bronzeada, idêntica à de muitos cativos de Sidon. Muitos afirmavam que ele possuía um corpo de gigante e não poucos exigiam fosse ele um anjo coroado de estrelas. Ao passo que as rixas verbais se multiplicavam,
O tempo ia-se esgotando e os insetos destruidores, infinitamente reproduzidos, invadiam as terras, aniquilando grande parte dos recursos preciosos. Detritos desciam das serras próximas e faziam compacto acervo de monturo naquelas regiões, enquanto os príncipes levianos, inteiramente distraídos das obrigações fundamentais que lhe cabiam, se engalfinhavam a todo o instante a propósito de ninharias. Houve, porém, um filho bem avisado, que anotou os decretos paternais e cumpriu-os. Jamais esqueceu os conselhos do rei e, quanto lhe era possível, os estendia aos companheiros mais próximos. Utilizou grande número de horas que as leis vigentes lhe concediam ao repouso e construiu sólido abrigo que lhe garantia a tranquilidade no futuro, semeando beleza e alegria em toda a fazenda que o genitor lhe concedera por empréstimo. E assim, quando a tormenta surgiu, renovadora e violenta, o príncipe sensato, que amara o monarca e o servira, desvelado e carinhoso, estendendo-lhe as lições libertadoras, pela fraternidade pura e cumprindo-lhe a vontade justa e bondosa pelo trabalho de cada dia, com as aflições construtivas da alma e com o suor do rosto, foi naturalmente amparado num santuário de paz e segurança que os seus irmãos, discutidores, não encontraram. Então, nesta história, Jesus compara toda a oportunidade que nos é dada pelo nosso Pai do céu, todos os ensinamentos, todos os exemplos, todas as oportunidades, e que uns conseguimos delas aproveitar algo, outros nem tanto assim. E é de facto este mais um exemplo, demonstração iluminada das palavras de Jesus. Todos os filhos do rei foram avisados, tal como nós, todos somos avisados. Mas só um, porém, anotou e cumpriu os conselhos paternais. Também nós somos avisados, ensinados vezes sem conta, mas achamos que não é para nós. Porque o vento vai soprando de feição, porque tudo vai correndo dentro da normalidade e nos esquecemos daquilo a que viemos. Nos esquecemos de que num momento tudo muda e às vezes nem sequer é para pior, mas é a lei divina a funcionar. Nada pode ficar igual para sempre. E acontece o não estarmos preparados. Nada construímos, nada semeamos, desperdiçamos o tempo e as oportunidades, como os outros filhos do rei. Diz-nos Jesus, em João capítulo 12, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então, antes que a sombra desta ou daquela prova se adense, antes que a dificuldade chegue até nós, avancemos com determinação sobre as bênçãos da claridade do dia, para que quando chegar a noite não corrermos o risco de nos precipitarmos na escuridão da nossa própria imprevidência. E quando Jesus se calou no final da história, doce silêncio pairou na sala singela. Decorridos alguns minutos, o mestre fixou os olhos lúcidos na pequena assembleia e concluiu: quem muito analisa, sem espírito de serviço, pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra, mas ninguém se arrependerá
de haver ensinado o bem e trabalhado com as próprias forças em nome do Pai Celestial, no bendito caminho da nossa vida, de cada existência. Então, que a sensatez seja um tesouro que nós possamos pôr em prática em todos os dias da nossa vida.